essa live, né? Quarta-feira, dia de aprendizados. Por que escolher filmes para ter aprendizados? É uma coisa que as pessoas gostam de fazer, né? De assistir filme, né? No conforto da sua casa. E a partir disso, né? Desse momento, poder refletir, tirar aprendizados pro lado, né, prático da vida e poder tirar algo para a vida de vocês e poder, né, melhorar como pessoa. O filme de hoje é Sete Vidas, né, é um filme que tem como ator Will Smith. Esse filme me lembrou um pouco na Beleza Oculta. Não sei se vocês assistiram esse filme também. Que a temática seria o quê? Seria a questão da culpa, a parte de luto, né? Tem esse aspecto de luto, doença. Então tudo isso são temáticas que o Sete Vidas e a Beleza Oculta ela tem como como o norte, né? Como uma temática mais presente nesse filme. Então assim, né, começando a falar sobre esse filme, o Ben, né, que é o personagem do Will Smith, é o Ben Thomas. Ele no filme ele tem uma vida secreta, no sentido que a partir de um momento ele tem o objetivo de ajudar 7 pessoas, 7 vidas, e no intuito de ter uma redenção, ele se propõe, né? Propõe a ele mesmo mudar 7 vidas. E nessa jornada ele acaba se apaixonando pela Emily, que tem um problema cardíaco, e essa missão acaba se tornando um pouquinho mais complicada. Porque qual o objetivo dele? Era achar pessoas que merecessem essa ajuda dele. Então assim, o filme mostra que ele tem uma condição financeira muito boa. Ele acaba se passando por tipo um cobrador de imposto. Na hora que ele vai buscando essas pessoas, ele vai observando de longe, ele vai testando essas pessoas de algum jeito para realmente certificar que essas pessoas merecem essa ação dele. O fato de tudo isso acontecer é que ele acaba ficando se sentindo culpado pelo acidente que acontece com a noiva dele ou a esposa e mais 7 ou 6 pessoas em um carro, né? Foi um acidente de carro que aconteceu, e a partir desse acidente houveram mortes. E a forma como foi esse acidente, o Ben, né? O Ben Thomas, que é o personagem do Will Smith, ele se sente extremamente culpado. Esse momento acaba sendo traumático para ele. Então, o que a gente começa a observar nesse personagem? Ele nunca se perdoou da forma que foi. Ele achou que ele matou a noiva ou a esposa dele e as outras pessoas. Porque a ação dele foi o quê? De olhar o celular. Nesse momento que ele olhou o celular, tudo aconteceu. Então, desde então, ele não se perdoou. Ele não perdoou esse suposto erro. Então a gente já começa a partir daí. Eu jogo isso para vocês,
a se questionar quantas vezes talvez você, né, eu, erramos em alguma situação, seja a questão marido, esposa, né, namorado, enfim, família, pai, mãe, filho, filha. A gente erra e por algum motivo a gente acaba não se perdoando e não levando em consideração que a gente é um ser humano, que a gente vai errar. Vai errar. Pela condição de ser humano, a gente vai errar. E a gente precisa, né, o primeiro aprendizado, a gente precisa aprender a se perdoar. Não carregar isso o resto da vida. O que acontece nesse filme? Essa culpa acabou fazendo com que esse personagem principal ele levasse a ajudar as pessoas. Não há nada de errado nisso. Só que o motivo que fez ele ajudar foi a culpa, o não perdão em relação à situação. Isso fez até ele, de uma certa forma, por não elaborar bem isso, até querer se matar. O que foi que aconteceu? Noélia, seja bem-vinda. Jéssica, Rosimeire, sejam todas bem-vindas. Então, o que ele quis? O irmão dele precisou de se eu não me engano, não sei se foi um rim, mas algum órgão, e ele doou o órgão dele, né, o Ben Thomas. E uma outra situação com uma outra pessoa, ele também doou um outro órgão para essa pessoa. Um outro aprendizado que a gente também pode tirar desse filme é essa questão até que ponto esse assunto, né, doação de órgãos, o quanto isso é falado, né, o quanto talvez a gente pensar, o quanto a gente está disposto a fazer esse gesto. E se de fato, né, você tem a condição de fazer isso. Como eu falei, o Ben Thomas no filme, ele faz esse movimento, ele chega ao ponto, pelo fato da culpa ser muito grande, ele pensa até na questão de tirar a própria vida para dar a vida para uma outra pessoa. Então, assim, o fato de tirar uma vida em prol de outra vida, né, a gente pode se questionar até que ponto isso eu vou dizer, o quanto isso é correto, o quanto isso pode ser justificado, né? Esse filme Sete Vidas, ele foi muito polêmico na época que ele foi, saiu no cinema, enfim, os críticos tiveram uma polêmica muito grande em relação a algumas temáticas. Então, se você já assistiu o filme, comenta aqui qual é a sua visão sobre o filme, o que você percebeu, né, para a gente começar a interagir aqui e poder, né, ter essa outra visão, esse feedback de vocês também. Então, assim, ele, nesse intuito de testar essas pessoas, o quanto eles seriam dignos, pessoas boas, para receber essas boas ações dele. Então ele chegou até agredir um cego por telefone. O cego, ele trabalhava como telemarketing. E aí nesse processo
o Ben, né, conversando com esse cego, começou a agredir verbalmente, né? A gente, assim, parece que a gente não entende o que está acontecendo. A gente tá vendo o filme, mas aquela cena ali a gente fica sem saber porquê, né, desse comportamento do Ben, né, do Ben Thomas. Aí depois a gente vai entender o porquê. Uma outra coisa que a gente pode aprender com esse filme é a capacidade, né, vamos dizer assim, esse personagem Ben, ele tinha uma capacidade inicialmente de ganhar confiança, de entrar, né, de transitar, abordar as pessoas, essas pessoas. Ele tinha uma habilidade bem interessante. A Mônica está falando, eu não assisti, mas conheço uma pessoa que também aconteceu um acidente com ele, dirigindo, e o irmão faleceu. E nesse caso ele se sentiu culpado por isso, Mônica? É uma coisa que poderia acontecer, né? E assim, né? O personagem, ele tem essa habilidade de poder transitar. Em alguns momentos ele tem eu acredito que seja intencional, uma insensibilidade, que é justamente para poder testar essas pessoas do filme. Sim, se culpou, né? Então é uma tendência que pode acontecer, e o que a gente precisa estar atento nessas situações, saber que são situações que podem acontecer. Eu sei que foi uma situação, né, grave, a gente não quer que aconteça, mas é aquela coisa. No caso do personagem, o Ben Thomas, ele tinha um vazio muito grande. Ele, apesar de continuar vivendo, ele pensava em morrer o tempo todo, todos os dias. Então, por isso que se questiona até que ponto o que ele fez, né, seria coerente, né, enfim. Porque o tirar uma vida em pró, bem que ele salvou, né, 7 vidas. Mas é uma polêmica que a gente pode se questionar, tá? Rafaela, seja bem-vinda. Então, assim, esse filme ele toca, né, ele tem uns momentos de sensibilidade, né, das pequenas ações, outro aprendizados, que é essa questão de você perguntar ao outro, né, se tá tudo bem com ele. A questão, tem uma cena no filme que o fato de uma dessas pessoas que ele vai ajudar tá num leito de hospital, e dentro da estrutura do filme, essa pessoa, ela só queria alguém para ouvir, para conversar naquele momento. Então, o que eu estou falando de aprendizado? As pequenas coisas, perguntar se está bem, a questão, né, o simples fato de ouvir alguém ali naquele momento. Robert Val, seja bem-vindo. Uma escuta, né? Simplesmente a pessoa, ela não quer crítica, ela não quer julgamento, ela quer simplesmente alguém que possa escutar. Então, essas pequenas ações que o filme também traz, traz uma reflexão para a gente aprender. Será que no nosso dia a dia a gente tem tirado esse tempo para essas pequenas coisas? Pessoas que você ama, pessoas que você gosta, de perguntar se seu dia como foi, a questão de foi tudo bem. Então, essas pequenas ações, né, o escutar, fazer um gesto, né, de ajudar alguém, né, mesmo que seja até carregar algo para essa pessoa, pode ser algo que, né, a pessoa pode se sentir muito, muito grata, se sentir, né, que existe
o ser humano, né? Porque às vezes a gente pode pensar um pouco até que ponto, né, as pessoas deixaram de ser humano, né? Ou seja, de sensibilizar pela questão do outro, pelos desafios que as outras pessoas estão passando. Então esse filme ele mostra muito essa capacidade de doação, de empatia também. Uma outra coisa bem interessante, esse personagem também doa a medula óssea também. Eu falei do trauma que ele tem em relação ao acidente. Qual seria o primeiro ponto nessa situação dele? Ele fazer um trabalho de se perdoar para eliminar a culpa. O que acontece em uma situação como essa? Uma pessoa se culpa muito de uma situação que aconteceu, que ele acha que ele foi culpado, que se ele não tivesse feito tal coisa, as pessoas, no caso do filme, estariam vivas. O que acontece nesse momento? Então, quando vem a culpa, ele começa a abdicar da vida dele. Existe uma dor muito forte nele que ele quer parar aquela dor. Ele quer cessar. E quando existe uma dor muito grande, daí vem a questão de a pessoa pensar em suicídio, pensar, nesse caso, além de tirar a própria vida, essa coisa da depressão. Esse personagem, em alguns momentos, ele se deixou, né? Ele não se cuidava. Ele tem uma parte do filme que ele traz assim, né? O quanto tempo eu não tenho me cuidado, não tenho, né, olhado para ele, não tenho olhado para ele. E isso, quem faz uma observação é uma dessas pessoas que ele ajuda, que é a Emily, que ele acaba se apaixonando por ela. E isso faz com que o quanto, né, essa dinâmica, né, desse filme traz esses aprendizados, essas reflexões, esse fato de a pessoa não pensar, não olhar para si, porque na verdade ele quer o fato de ele não se cuidar, não se alimentar bem, não tirar tempo para ele, enfim, fazer o que gosta, ter uma perspectiva de futuro, ele está se matando aos poucos. Então a importância da gente ter esse sentido de vida, ter esse cuidado com a gente, esse se cuidar, porque à medida que a gente vai se cuidando, a nossa autoestima vai aumentando, a gente vai ganhando sentido, a gente vê que a gente é merecedor, né? Existe uma crença de merecimento. A gente precisa desenvolver mais e mais essa crença de merecimento para que a gente tenha plenitude. Então tudo isso faz com que a gente pense através desse filme. Uma outra coisa bem interessante que esse filme mostra, o quanto a gente tem limitações e vulnerabilidades. Isso quer dizer o que? Uma condição humana. Porque, né, no filme trata o que? De doenças. Né? A Emily tem um problema cardíaco. Ela precisa de uma doação de um coração. Tem o outro que é cego. Né? Enfim, cada pessoa, o bem, ele ajudou de alguma forma. Mas assim, pegando essa parte da vulnerabilidade, existia em cada personagem uma limitação na saúde, que é uma limitação nossa em termos de ser humano. A gente tem necessidades, tem limitações em termos de emocionais, de comportamento. Então a gente ter a clareza e a consciência que a gente tem esses limites.
E ao mesmo tempo a gente tem um potencial muito grande de servir a essas outras pessoas diante dessas limitações que nós temos, cada um de nós temos, aonde o outro pode estender a mão para realmente suprir essa limitação, aonde cada um vai ajudar o outro e cada um tem sua limitação e o outro vai ajudando. Então, diante disso, faz com que o dia a dia, o nosso olhar como ser humano, né, não seja tão desafiador assim. Então, assim, são temas, né? O que tem de tema nesse filme? Tem a questão do luto, que esse personagem, o Ben Thomas, que é o Will Smith, ele não elabora bem esse luto. O quanto pode ser desafiador, né, elaborar um luto. A gente está passando, né, por esse período de pandemia, né? A gente sabe que houveram perdas. Então, quanto isso pode ser desafiador, a situação de estar preso em casa diante de uma situação que também é limitadora, foi limitadora. Então, e saber que não existiu diferença, né, de rico, pobre, nada disso. Nesse momento, todo mundo, vamos dizer assim, se igualou na condição de ser humano, em torno da questão da doença. Então, trazendo um pouco essa questão do momento que a gente viveu e essa questão do filme, ele traz essa questão da sensibilidade, da empatia, né? O poder ajudar o outro, tá? E assim, a única coisa que seria controvérsio, né? Até que ponto, Sandra, seja bem-vinda, até que ponto justificaria uma pessoa perder a própria vida para poder ajudar outro, né? Algo que eu levanto para vocês. No caso de vocês, o que vocês pensam a respeito disso? Compartilha comigo essa opinião de vocês em relação a isso. No caso do personagem, ele acabou doando, né, se matando para doar coração, olhos, enfim, os órgãos que ele, baseado em uma culpa, um ressentimento em relação a um acidente que aconteceu em relação à esposa ou à noiva e mais algumas pessoas, um acidente de carro, aonde ele estava o quê? Distraído com o celular. A partir disso, a partir dessa culpa, ele quis ajudar mais pessoas. Então eu quero saber de vocês até que ponto, né, nesse caso, ele se matou para poder ajudar essas pessoas. Só que o fundo disso foi a culpa, no intuito de ele se libertar disso. Mas até que ponto esse seria um caminho? O que vocês pensam a respeito disso? O que vocês pensam? Vocês acham que seja válido isso? Uma pessoa perder a própria vida no intuito de salvar as outras pessoas? Como é que vocês pensam isso? Compartilha comigo essa visão de vocês. O que vocês pensam a respeito? O que talvez... o que vocês pensam em relação à doação de órgãos? Vocês fariam ou não? O que vocês pensam em relação a isso? Compartilha com a gente aqui. Se sintam à vontade, se sintam em casa. O que vocês pensam a respeito disso? O que vocês podem falar? É um assunto polêmico, mas é bom a gente, né, trazer isso para a nossa discussão aqui. A gente está falando de aprendizados. E o aprendizado maior
que eu posso tirar desse filme se a gente errar, a gente precisa se perdoar, seja com filho, com filha, né, com marido, com esposa. Se a gente fica com aquilo ali, isso acaba atrapalhando a nossa vida. A gente não tem vida. Essa que é a realidade. Por isso, né, o passado precisa ficar no passado, e a importância do perdão. E principalmente se perdoar. No nosso dia a dia, a gente precisa se perdoar. Quantos motivos talvez a gente possa carregar como uma forma de se culpar em relação àquilo? Então, um dos aprendizados maiores desse filme é o quanto você tem a capacidade de se perdoar e saber que você vai errar em algum momento da sua vida. Que você vai errar, talvez falando algo para uma pessoa e machucar essa pessoa. Você vai errar em uma ação e saber que isso é a condição de ser ser humano. Essa é a condição. Esse é um dos aprendizados que eu tiro desse filme. E a nossa condição de vulnerabilidade. Eu tenho meus limites. Você que está assistindo também tem seus limites. E saber dos seus limites, dos nossos limites, faz com que a gente possa superá-los. Porque no momento que a gente aceita, a gente tem a condição, eu aceitei, e aí eu tenho a condição de superar aquilo. Porque no momento que eu começo a negar, eu não tenho a clareza da situação. Então eu preciso aceitar, e aí facilita mais ainda essa questão dessa superação. Mais e mais. Eu preciso aceitar minha limitação. E até essa questão da aceitação é um elemento muito interessante, que até para você sair de uma situação como a do personagem, né? Ele estava vivendo um luto. Ele não estava aceitando. Porque se ele tivesse aceitado, ele não estaria se sentindo culpado. Essa é que é a verdade. Floricultura, Dois Corações, seja bem-vinda. Então, a aceitação é um dos pontos de mudança que você quer fazer na sua vida. A aceitação é um dos pontos para você superar um luto em relação a alguém. A aceitação faz com que você veja as limitações que você tem e possa superar mais ainda. Se você não aceita, você fica muito tempo em um ponto preso. E ficar preso em algum ponto faz com que você atrase o seu processo evolutivo, de desenvolvimento emocional, comportamental. Então, aceitação. Mas quando eu digo aceitação, não é acomodação. Não é ficar em uma zona de conforto. Existe um limite aí. Aceitação, minha situação é essa, minha condição é assim, é assim, é assim. Ok. E o que eu faço a partir disso? Aí já vem outro ponto, que é a responsabilidade. Eu tenho um conceito muito que eu trabalho muito na parte de tanto na psicoterapia e na parte de coaching. É autorresponsabilidade. Não tem como você não mudar a sua vida sem você perceber que você é responsável por ela, que você tem um comando da sua vida. Então, essa aceitação, ela vem no intuito de perceber qual é a sua situação atual, para a partir daí você almejar ou planejar aonde você vai alcançar, o que você vai alcançar, para você ter essa clareza. Então, aceitação nesse sentido, não acomodação, né? Algumas pessoas podem confundir isso. Aceitação, minha vida está assim, tá bom, tá tudo bem, e às vezes não tá. Então não é acomodação. Aceitação é diferente de acomodação. E para a gente fazer mudanças na nossa vida, a gente precisa sair de uma zona de conforto.
E às vezes dói sair da zona de conforto. Crescer dói. Então assim, esse filme ele mostra toda essa trajetória, né, do Ben Thomas. Eu recomendo que vocês assistam, que você que não assistiu, assista. É bem interessante, né? Existe essa parte de polêmica, onde você vai refletir se de fato vale a pena você ser uma pessoa, né, tirar uma própria vida em prol de outras pessoas, e ainda com um fundo de culpa, né, com um sentido de redenção, que ele possa se sentir livre, né, dessa culpa, dessa coisa que ficou ele carregou, e por isso ele não vivia, não se cuidava. Então até que ponto isso de fato vale a pena. Então é um filme para refletir. Eu quero aproveitar o momento, falar da programação da semana. Amanhã tem o assunto, né, de psicologia. Como eu falei ontem, o tema vai ser primeiro ame-se. Se a gente for reparar, essa semana toda a gente tocou nesse ponto, né? A necessidade de se amar primeiro. Então amanhã eu vou estar fazendo uma live sobre esse tema. É bastante rico, né? Cheio de aprendizados. Dia de quarta-feira, toda quarta-feira tem um filme, né, que a gente escolhe e a gente pode fazer esse aprendizado juntos. Dia de segunda-feira, encontro de empreendedores, no intuito de ajudar pessoas inicialmente que estão no marketing digital, e que a gente possa também nessa direção, né, financeiro, digital. Esse projeto foi criado justamente porque muita gente veio até mim como uma forma, com um questionamento: como é que eu vou ganhar dinheiro na pandemia, né? Esse projeto foi criado justamente por isso. E eu tinha um estudo, eu estava numa jornada, e dentro desse estudo surgiram muitas oportunidades, estudos, conhecimentos e oportunidades, e eu quis compartilhar. Então foi o surgimento desse projeto, que é a Mentoria 360 Graus, que é dia de segunda-feira, que te traz temas do digital para vocês. Então, segunda-feira, encontro de empreendedores. Dia de terça-feira com a Lorena, que eu fiz atendimento, trazendo esse aspecto de mãe, maternidade, ansiedade. Quarta-feira, circuito de filme. E quinta-feira, psicologia, coach, né, saúde emocional. Então essa é a programação, né, e falar que não permita que os erros que você já cometeu ou venha a cometer não te paralise nessa jornada do dia a dia. Vou reforçar aqui: a gente, pela condição de ser humano, a gente vai errar, vai continuar a errar, mesmo buscando a melhora. Então aceita isso. Claro que você aceitando isso não quer dizer que você vai errar várias vezes no mesmo erro. Não é isso. Você vai aprender. No momento que você aprende, você passa aquele desafio. Então, que você possa aceitar essa condição que vai errar, e que você possa superar cada vez mais, que possa crescer cada vez mais na sua vida. É isso que eu desejo hoje, né? Esse é um dos aprendizados desse filme, que a gente possa ter uma semana abençoada, maravilhosa, né? Cheia de luz, que os nossos lares sejam abençoados de fato, e que coisas boas notícias aconteçam nas nossas vidas, né? Eu profetizo na vida de cada um, e que Deus abençoe cada um de vocês, né? Um forte abraço, parabéns para cada um que está aqui, e até a próxima, se assim Deus permitir. Forte abraço, tchau, tchau.